Queridos, a paz do Senhor, irmãos. É uma alegria imensa que eu estou sentindo no coração em sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Eu quero tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesta noite. Que o nosso Deus seja magnificado por tamanha sua bondade sobre nós nessa noite, irmãos. Eu quero de coração engrandecer a Deus pela vida do pastor Marcondes, é ele, esse homem, o homem mais elegante aqui, irmãos, é o pastor Marcondes. Deus abençoe o pastor Marcondes e a sua família pela oportunidade aberta a mim. Abençoe também o pastor Carlos, que foi quem indicou a ele. Eu estou feliz demais, mas eu estou bem em casa, apesar de ser carioca, mas estou bem em casa porque somos uma família de Cristo. E eu estou bem em casa. A mesma adoração que é aqui é também no Rio. O mesmo fogo que opera no Rio opera também no Acre. E eu estou bem feliz nessa noite. Me ajude, por gentileza, um texto bíblico, o livro de São Lucas, por gentileza. O livro de São Lucas. Livro de São Lucas, capítulo de número 5. Capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas escreveu. Vamos ler o verso de número 4 e o verso de número 5, para que possamos nessa noite ouvir a voz de Deus através deste capítulo. Quantos já encontraram, pode dizer um amém? Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Você pode dizer um amém? Pode se assentar, por gentileza, irmãos. Eu quero, nesta noite, eu quero aproveitar esta oportunidade e lhe expressar o que está ardendo aqui no coração através desse texto que aqui fizemos menção. O autor é o Lucas. Lucas é um homem que eu particularmente gosto muito de sua obra ou de suas obras, porque Lucas, por não ser uma testemunha ocular de Cristo, e ele preocupou-se muito em que ia escrever e naquilo que ia pesquisar, e através de suas pesquisas e através de suas escritas, há muitos detalhes naquilo que ele escreve. E esse capítulo 5, ele é um capítulo recheado de detalhes que Lucas escreve, e esses detalhes acabam nos preenchendo e acabam nos trazendo uma revelação da vontade de Deus para nossas vidas. Esse capítulo 5, quando Lucas começa a escrever, ele diz que, apertando a multidão para ouvir
a palavra de Deus. Aí tem uma vírgula no texto, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Mas que palavra é esta que Jesus está pregando, que está atraindo uma grande multidão? E haja vista que todas as vezes que a Bíblia vai se referir a uma multidão, a Bíblia vai se aproximar ao número que vai chegar de 15 a quase 20 mil pessoas. Então a palavra que Cristo está pregando, ela está atraindo uma multidão. A palavra que Cristo prega, o Mateus e o Marcos vai revelar, porque tanto Mateus quanto Marcos vai dizer que quando Jesus ficou sabendo da prisão de João, ele se volta para a região da Galileia. Essa região da Galileia e a cidade de Cafarnaum é onde Jesus vai tomar por base de seu ministério. E quando Mateus diz que ele se volta para a região da Galileia, ele está dizendo que está se cumprindo o que o profeta Isaías disse. O que Isaías disse? Isaías disse que as terras de Zebulum e de Naftali, as terras de Zebulum e de Naftali, que estavam em trevas, ela viria à luz, e o povo que estava sentado à beira da morte ou nas trevas, veria a luz raiar. E o que Marcos diz? Marcos diz que quando Jesus entrava nessa região, ele entrava anunciando a seguinte coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Crede no Evangelho, glória a Deus. Então a palavra que Jesus pregava era simples, era a palavra do arrependimento. Mas esta palavra, por mais dura que ela seja, ela conseguia atrair uma grande multidão, porque na verdade Jesus não veio nos apresentar um reino terreno, ou um reino da terra. Toda a sua passagem na terra foi ele trazendo o reino de céu. É por isso que ele diz, anunciando, crede no Evangelho. Crede no Evangelho. O Evangelho é as boas novas. Ele entrava dizendo: arrependei-vos, porque o reino que não é desta terra, é um reino que é dos céus, é um reino que é de Deus. Ele está bem próximo. E o que eu faço para poder fazer parte desse reino? É simples: arrependei-vos e crede no Evangelho. É somente isso, é somente isso. E esta palavra, arrependei-vos, ela é tão rica que ela vai, de uma forma geral, significar metanoia no grego, que significa uma mudança de pensamento, de atitude. Por exemplo, alguém que está andando em um caminho, entende que ele é errado, ele tem que dar uma volta e voltar para onde estava, para poder entrar no caminho certo. Arrepender é isso, é eu voltar para poder fazer a coisa certa, para poder estar pelo caminho certo. Se fosse você, abrir essa boca, porque hoje tem presença de Deus para a tua vida. Diga para alguém assim: hoje é a noite do arrependimento. Diga isso para alguém. Diga aí, diga: hoje é a noite do arrependimento, meu irmão. Olha aqui para mim, porque diz a Bíblia que Jesus entrou nessa região pregando a mensagem do arrependimento. Aí diz o texto que ele vai avistar e vai ver 2 barcos. Quantos barcos eu disse, irmãos? Quantos, irmãos? Só que Jesus não pode usar os 2 barcos, ele tem que usar um barco, e isso vai tratar da escolha soberana de Deus. O texto prossegue e vai nos informar que ele escolhe o barco de
de Simão. Mas o que levou Jesus a escolher o barco de Simão? Porque o mesmo texto diz, e Marcos também fala, que quando Jesus ele sai da sinagoga, ele entra na casa de Simão Pedro. Aí eu fui entender porque Jesus escolhe o barco de Simão Pedro. É porque antes de ele entrar no barco, primeiro Jesus entra na casa. Antes de ele entrar para dentro do barco, a prioridade dele é a casa. E isso é tão verdade que Jesus prioriza a casa, que quando Jesus está entrando em Jericó, encaminha a Jerusalém, a Bíblia diz que Zaqueu era um homem pequeno, e ele percebe que Jesus vem. Aí ele corre na frente da multidão, sobe numa figueira só para ver Jesus passar. Diz o texto de Lucas que quando Jesus para debaixo da figueira, fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me posei ir para a tua casa. A minha prioridade é a tua casa. O que eu quero fazer primeiro é na tua casa. O que eu quero agir é na tua casa, Zaqueu. O que levou Jesus para a casa de Zaqueu? É que o texto diz, no Lucas, dizendo que havia perdidos, que era filho de Abraão. É isso que faz Jesus ir para essa casa. O que é, Bruno? É que lá tem perdidos, e onde tem perdidos, Jesus vai ao encontro dele. Onde tem perdido, ele vai resgatar ele. Levante a sua mão para o alto, por gentileza. Levante a tua mão para o alto, porque eu ministro hoje que o Senhor Jesus, ele irá na tua casa, enquanto você serve ele aqui, e ele vai restaurar quem está perdido. Ele escolhe o barco de Pedro, porque primeiro ele entra na casa de Simão Pedro. Então a nossa prioridade, ou melhor, a prioridade de Jesus é a nossa casa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o barco está tratando do exterior, e Jesus, ele se preocupa com o interior. O problema é que nós sempre queremos passar uma imagem, uma aparência que não condiz com aquilo que está sendo vivido aqui dentro. E Jesus primeiro, para você passar uma boa aparência, ele quer primeiro tratar com você aqui dentro. Porque se aqui dentro há uma convenção, se aqui dentro há uma mudança, então a sua aparência, ela vai impactar quem olha para você. É isso. Quando Samuel chega na casa de Jessé, olha aqui, e os irmãos de Davi se apresentam. O primeiro Abinadab, diz a Bíblia, que Samuel falou consigo. Samuel não disse em palavras, disse consigo: está perante o Senhor o seu ungido. Diz o texto de Samuel, que Deus fala: Samuel, não atente para a sua aparência, e nem para a altura. Por quê? Porque eu rejeito a aparência. Olha aqui, você quer ofender os irmãos? Você pode andar muito bonito, e tem que andar elegante, como o pastor Marconi, tem que andar, ter o melhor carro, tem que ter, mas não viva uma vida de aparência. Ai, deixa Deus tratar contigo. O barco trata a aparência. Se Jesus entrasse no barco sem entrar primeiro na casa,
O que acontecia, Bruno? Quem estava enfermo na casa ia continuar até morrer. Então, antes dele entrar no barco, ele foi para casa, e quando chega lá, diz a Bíblia que a sogra de Pedro está enferma. Jesus não entra na casa de ninguém à toa, existe um propósito para isso. E quando ele chega lá, a mulher enferma é curada. Então, logo após a cura, ele vai para o barco. Agora, quando ele entra no barco, ele vai afastar e ensinar a multidão. E quando ele acaba de ensinar a multidão, ele vai virar para Pedro. Eita, que ensinamento gostoso, Jesus. E qual é, Bruno? É que Jesus, ele era um homem que ele tinha o maior cuidado, zelo em alimentar uma multidão, mas nunca deixou de abençoar ou de alimentar uma pessoa desamparada. Depois que prega para a multidão, ele vai pregar para um. Oh, Jesus. Ele podia, irmãos, ir embora. Só que tem um. E esse um que ele vai falar, olha o que a Bíblia vai falar dele. Vai dizer que ele é Simão, e Mateus fala que é Simão Pedro. E ele vai dizer que ele vinha de uma pescaria. Diz o texto que Pedro lavava as suas redes. Eu queria que você dissesse isso a alguém. Pedro lavava as redes. Foi justamente isso que levou Jesus até Pedro. Porque Pedro, ele é um pescador. E olha, pensa num homem que sabia pescar. Entendia bem, porque o seu pai fundou uma indústria de pescaria na região. Uma região que tinha mais de 22 espécies de peixe. Pedro sabia o que fazia, com convicção do que fazia. É como um profissional que está aqui dentro hoje, que exerce o teu ofício diário. Ele faz com qualidade, ele faz sem saber que vai falhar, ainda que falhe, mas ele sabe que ele é capacitado para tal função. Era Pedro, só que diz a Bíblia que a noite anterior ele não pescou peixe nenhum. E quando Jesus chega na praia pela manhã, vindo de uma oração de um monte, porque o texto, quem me entende diga amém. Quem me entende diga amém. Porque o texto, ele vai informar que é a escolha dos primeiros discípulos. E quando Jesus chega na praia, a multidão está. Ele pega o barco, ensina a multidão, e quando acaba de ensinar, ele vai virar para São Pedro. Por quê? Porque Pedro, na verdade, ele está vindo de uma frustração na noite anterior. Pedro, na verdade, é alguém que está representando uma igreja frustrada. Quando eu falo de igreja, eu falo de mim e de você, porque Pedro, a noite anterior, ele foi trabalhar e deu tudo errado, irmão. E tinha por que dar errado? Não, mas deu errado. Tinha por que falhar? Não, mas falhou. Agora, 3 atitudes de Pedro fez Jesus chegasse até ele. Primeiro, quando Pedro chega na praia, ele vai lavar as redes. Diga para alguém assim, ele lavou as redes. E olha,
Como eu moro em Cabo Frio, é uma área, uma região praiana, e eu perguntei a um pescador por que se lava as redes. Ele me disse: jovem, quando voltamos de uma pescaria, temos que lavar as redes, porque a rede, quando se joga no mar ou até em algum rio, ela suja com as vegetações, e não podemos guardar a rede suja. Nós temos que chegar, esticar a rede e lavar ela. Por quê? Eu perguntei a ele, ele disse: porque o outro dia eu tenho que trabalhar, e eu perco tempo no outro dia tendo que limpar a rede. É por isso que eu lavo rede quando eu chego, porque no outro dia eu tenho que voltar para o mar novamente. Foi justamente isso que levou Jesus a Pedro, porque Pedro é o homem frustrado, Pedro é o homem que fracassou a noite anterior. O sentimento que Pedro está é o de frustração, é o de não deu certo, é o de já era. Só que se Pedro quisesse parar com a pescaria, ele jogava a rede fora, tacava fogo na rede, vendia a rede. Pedro chega da frustração e não vai desistir. O que ele faz? Ele estica a rede e vai lavar a rede, como dizendo assim: ó, eu fracassei hoje, não deu certo hoje, não aconteceu hoje, mas eu não posso parar nem desistir, porque amanhã eu tenho que pescar novamente. Eu vou dizer novamente: eu não posso parar, e não parar é lavar a rede. Por quê? Quando ele lava a rede assim, ó, quando vai lavar a rede assim, ó, olha, eu lavo a rede porque amanhã eu tenho que pescar novamente, e eu não posso pescar com uma rede suja, eu tenho que lavar ela. E quando eu lavo ela, eu digo: eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás, ainda que eu tenha fracassado, eu vou continuar, eu vou prosseguir. Quem pode aplaudir o Senhor? Você vai prosseguir. A nossa maior falha é acreditar que quando alguma coisa dá errado, tudo acabou. Quando há uma frustração, tudo se desfez. Tem pessoas que vivem anos com um sentimento desse no coração. Tem pessoas que vivem dias com isso no coração. Porque não deu certo um relacionamento, não deu certo o emprego que tentou, não deu certo o concurso que tentou, não deu certo o início de um casamento que projetou. E isso acaba gerando uma frustração dentro do ser humano, e ele acaba vivendo com um complexo de inferioridade, achando que é pior do que os outros, achando que nunca vai chegar aonde projetou chegar. Mas eu tenho para ti um conselho ou uma receita. Qual é, Bruno? É simples: estica a tua rede e lava ela, porque tem milagre para você amanhã, tem milagre para você amanhã, tem milagre para você amanhã, meu irmão. O que é que a rede está representando? É o nosso coração. Diga para alguém: é o coração. É aqui no coração, irmão, que procede as saídas da vida. É aqui. Se eu coloco aqui esse sentimento e boto o sentimento acima da minha capacidade
capacidade de vencer, vou viver uma vida derrotada. Aí acorda chorando, passa o dia chorando, entra a noite chorando. Aí todas as vezes que vai tentar alguma coisa, aí entra a acusação. Lembra aquele dia? Não deu certo. Para que tu vai tentar de novo? Lembra aquele dia? Não aconteceu. Para que tu vai fazer de novo? Aleluia, glória a Deus. Mas é nessa situação que se revela a glória de Deus, porque Paulo falou: espera